Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 11 de outubro de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje, o convidado desse programa é você. Tá afim de bater um papo comigo? Eu tô afim de bater um papo com você. Fazia tempo que eu tava afim de bater um papo diretamente com você, sem ter um convidado, e especificamente para tirar algumas dúvidas que têm sido muito recorrentes. Então, vou falar de duas dúvidas que eu tenho recebido de muita gente. Uma delas que não tem diretamente ligação com o fundo imobiliário, mas é reserva de emergência, e essa vai ser muito rapidinho da gente resolver. E a outra é direito de subscrição, recibo de subscrição, como lidar com tudo isso. Muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta, e você vai perceber que não é uma resposta fácil de dar, porque não existe um padrão. Mas eu resolvi encarar e trazer essas respostas, na verdade te mostrar como chegar sozinho até as respostas nesses casos. Vou fazer a abertura tradicional, vou tratar dos fatos relevantes e aí a gente fala dessas dúvidas que eu tenho certeza que passam pela sua cabeça também. Vamos lá, fatos relevantes. No dia 7 de outubro, o Pátria Edifício Corporativos, o PATC11, que é administrado pela Modal e gerido pela Pátria, anunciou a aquisição de 2 conjuntos do edifício Vila Olímpia Corporate, na Torre B. Aquele mesmo prédio onde tem um fundo, né, Vila Olímpia Corporate. Agora também o Pátria Edifícios Corporativos tem 2 conjuntos lá. O valor da aquisição foi de R$ 12.280.000 e o imóvel já está alocado para 2 inquilinos. O que não tem no fato relevante, qual é o prazo da alocação, qual é o tipo do contrato, informações que poderiam constar lá, a gente teria mais formas de analisar, né? O impacto esperado no rendimento é de aproximadamente 0,015 por cota. Então, no dia 7 do 10, o GGR Covep Renda, o GGRC11, que é administrado pela CM Capital Markets, soltou mais um fato relevante para dar uma atualizada naquela situação do incêndio que aconteceu dia 21/9. Foi legal, assim, não tem nada de muito novidade, não tem nada de tão relevante nesse fato, mas eu achei que foi um gesto legal, louvável da gestora, de atualizar, porque afinal de contas é um caso raro, é um caso muito impactante, que é pegar fogo num imóvel, e eles tiveram esse cuidado com o cotista. Então só disseram lá que depois da perícia chegaram à conclusão que o incêndio teve início em uma das bobinas de EPS, que é lá um material, uma matéria-prima utilizada pela locatária, que é a Copobras, e que essa bobina estava numa parte do imóvel que é da própria Copobras. Também informaram que o incêndio não afetou a linha de produção e que as atividades da locatária seguem normalmente. E reforçaram aquela informação de que o imóvel estava assegurado. Depois tem 2 fotos, uma de como estava antes e como ficou depois do incêndio. Como eu disse, nenhuma grande novidade, mas gostei, achei um gesto bacana de trazer essas informações, essa atualização para o cotista do fundo. E aí no dia 9 anunciaram a compra também de 30% do Shopping Iguatemi Florianópolis, pelo valor de R$ 110.250.000. E aí nesse caso o gestor estima um cap rate de 8,2%, também para os próximos 12 meses, e o impacto no rendimento esperado de mais 3 centavos por cota. E com isso, com essas 2 aquisições, o fundo passa a ter participação em 12 shopping centers espalhados aí pelo Brasil. Também tem foto do Iguatemi Florianópolis. Outro fato relevante, no dia 8 do 10, o Rio Negro, que é administrado pela Rio Bravo, o RNG11, anunciou a locação de mais 2 conjuntos para um locatário chamado Wipro, que já ocupava outros 2 conjuntos do edifício. Então, na negociação total, foi prorrogado os contratos já existentes e, pelo que eu entendi, todos os contratos agora têm locação por 7 anos até 2026. O impacto esperado no rendimento após a carência dessa nova alocação é de 3 centavos por cota e a vacância do fundo passa a ser de 15,9%. Eram esses os fatos relevantes. Ao invés de destaques, já a gente vai falar dos temas, das dúvidas que eu quero ajudar a responder. Só quero te lembrar de consultar o e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Baixe gratuitamente no endereço que está aí na sua tela. E também falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que está atualizado, né? A versão que a gente gravou agora em 2019. Esse curso ele foi originalmente gravado em 2016 e é um tremendo sucesso. Agora a versão de 2019 continua com o mesmo programa,
foi só atualizado e até um pouco ampliado, falei um pouco mais, estou mais solto, estou mais à vontade nessa nova versão. Me encontre aí por aí nas redes sociais, me mande uma mensagem, eu quero aproveitar para me desculpar, tem sido muito difícil responder as mensagens, não só porque muita gente manda mensagem, mas porque eu estou cheio de outros compromissos, né? Mas eu procuro ler e sempre que possível responder. E esses dois temas de hoje justamente nascem de perguntas que eu tenho recebido pelas redes sociais. Boa parte delas talvez eu não tenha respondido, mas aproveito para responder aqui de uma maneira ampla, geral, para todo mundo. Primeira, reserva de emergência. Esse é um ótimo tema que as pessoas estejam se preocupando, porque ter reserva de emergência é um fator primordial para poder pensar em investimento. Antes de investir, a gente deveria ter essa reservinha de emergência. Então, onde investir e onde não investir? Você vai me ajudar a construir essa resposta. Quer ver? Ó? Pode pôr na tela, por favor, os gráficos que eu trouxe. Então, ó, sobre a reserva de emergência. Olha os gráficos. A gente tem aqui, nesse cantinho da tela, ó, o IMAB, que é um índice que é composto por uma carteira de tesouros IPCA. E é legal que esse índice IMAB, hoje é possível negociar um ETF que replica ele na bolsa, que é o IMAB11. Então já ouvi gente perguntando se poderia ser utilizado como reserva de emergência. Dá uma olhada no comportamento de preços do índice e, consequentemente, do ETF. Mas, Arthur, eu não tenho ETF, eu tenho o Tesouro IPCA propriamente dito. Se o Tesouro IPCA for de vencimento longo, ele vai oscilar ainda muito mais do que isso. Do outro lado, a gente tem o IFIX. Já me perguntaram se fundo imobiliário podia ser destino de reserva de emergência. Vamos comigo, acompanha aqui. Olha a oscilação de preço médio das cotas dos fundos imobiliários. Aqui tem um gráfico da LTN, que é o mesmo título, que no Tesouro Direto se chama Tesouro Pré-fixado. Olha o gráfico da oscilação de preços desse título ao longo do tempo. E por fim tem um gráfico da LFT 2025, que é o mesmo que se chama Tesouro Selic no Tesouro Direto. Olha o gráfico da oscilação de preços. Não se impressione com a inclinação dessa reta, não é que isso está valorizando super, né, de uma maneira super acelerada, não chega a ser isso. E não é o quanto valoriza, eu quero que você preste atenção na questão da variação de preços, ou seja, da volatilidade de preços. Dando uma olhada nesses 4 gráficos, você vai me ajudar a chegar na resposta. Em qual dessas opções deveria estar a sua reserva de emergência? Bingo! Na LFT, no Tesouro Selic, num título pós-fixado, porque você não deixa a sua reserva de emergência em algo que possa desvalorizar. Por quê? Porque você não sabe quando vai ter uma emergência, você não sabe quando vai ter uma necessidade de usar esse dinheiro, e você não pode correr o risco de precisar justamente num período ruim. Olha aqui, ó. Vai que é aqui que você precisa da sua reserva. Então, se você deixar o dinheiro num título pós-fixado, e o Tesouro Selic é um título pós-fixado, olha o que vai acontecer, ó. A oscilação é quase imperceptível. E, de fato, ele vai valorizando todo dia, porque é um título pós, ele vai multiplicando todos os dias, vai acumulando rentabilidade todo dia. Então, você vai deixar sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Arthur, só no Tesouro Selic? Não necessariamente. Precisa ser em algum título de renda fixa pós-fixado e que pague pelo menos 100% do CDI, já que o Tesouro Selic te entrega isso. Tem outras opções? Tem outras opções. Algumas até mais eficientes, ó. Nos últimos tempos, o mercado foi lançando fundos DI com taxa de administração zero. Então tem o da Rico, que foi lançado recentemente, é o Trend DI Simples da Rico, zero de taxa de administração, aplicação mínima de R$500, movimentação mínima de R$100 e liquidez em D+0, ou seja, pediu até um determinado horário, o dinheiro entra na sua conta no mesmo dia. Ora, uma BTG Pactual, o PI também tem os seus fundos DI com taxa de administração zero e liquidez D0. Então esse tipo de fundo, pode trazer para mim, por favor. Esse tipo de fundo acaba sendo até mais eficiente do que o Tesouro Selic. Por quê? O Tesouro Selic custa 0,25 ao ano, que é a taxa que a B3 cobra
pela manutenção do sistema, por todo o sistema que ela disponibiliza em parceria com o Tesouro Nacional. Então o Tesouro Selic vai te custar 0,25% ao ano. Já os fundos que a gente mostrou não custam nada ao ano. Além disso, o Tesouro Selic tem liquidez em D+1. Excelente liquidez. Um dia útil, o dinheiro está na sua conta. Mas os fundos têm liquidez em D+0. Então, eles são, sim, mais eficientes. Arthur, eu devo resgatar o meu dinheiro do Tesouro Selic e trocar por um fundo desse? Não. Não é por causa disso que você vai resgatar, pagar imposto de renda e trocar. Mas novos aportes numa reserva de emergência, você pode fazer um desses fundos. E aí você tem um pouco no Tesouro Selic, um pouco nos fundos. Tem outras opções além dos fundos? Tem. Olha lá na tela novamente, ó. Um CDB que pague 100% do CDI e que tenha liquidez diária. Pode ser a sua reserva de emergência. Você tem que ter liquidez diária e cuidado com o banco aí. Porque, Arthur, tem o FGC? Tem, mas você não sabe quanto tempo o FGC leva para pagar e você pode ficar sem liquidez. Se é reserva de emergência, você precisa de liquidez. Se tem um problema com o banco e demora 30, 60 dias para receber, pode ser que a sua emergência aconteça nesse mesmo período e você ficou sem a função primordial, que era ter o dinheiro a qualquer momento. E tem a No Conta também, gera 100% do CDI e tem liquidez D0. Você vai lá e fala, quero usar o dinheiro, ele está disponível na sua conta. Então o importante não é exatamente em que, mas entender que tem que estar num título de renda fixa, pós-fixado, e que pague pelo menos 100% do CDI, já que o Tesouro Selic já te entrega 100% do CDI. Certo? Hora de tratar daquelas dúvidas mesmo. Emissão de cotas, tem direito, tem recibo, o que é isso tudo? Eu vou tentar te ajudar a chegar nessas respostas. Você vai ver que não é tão simples assim, não tem um padrão, por isso que nunca ninguém crava e te explica exatamente como funciona. Quer ver? Eu preparei algumas perguntas e não respostas. Primeiro, vai ter emissão de cotas? Qual que é o preço da emissão? Eu não sei, mas você sabe. Vale a pena subscrever? Depende, análise de caso a caso. Se for o caso de você já estar recebendo direitos de subscrição, já tem um indicativo aí, né? Esse fundo você já era cotista, já passou pelo seu crivo, é provável que faça sentido. Mas você também precisa saber do seu momento, do momento do fundo, se você quer aportar mais, olhar para todo o seu portfólio. Então depende, não sei dizer. O que eu, professor Arthur, acho da subscrição? Não se aplica. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu recebo muitas perguntas pelas redes sociais. As pessoas falam, professor, o fundo tal, vale a pena subscrever ou não vale? Aquele outro fundo, vale a pena subscrever ou não vale? Quer dizer que não é minha função, eu sequer respondo isso, mas o que eu quero dizer? Eu não vou ficar respondendo e explicando o que eu vou explicar agora, mas eu não posso responder porque eu não sou analista de valores imobiliários, eu não faço a recomendação, sou consultor de valores imobiliários, mas não analista. E também não seria o meu papel ficar fazendo uma análise caso a caso, individualizada para cada pessoa que me procura. Eu não teria nem tempo para isso, e ainda mais, né, sair respondendo todo mundo. Então eu simplesmente ignoro, não respondo essas perguntas. Não adianta me perguntar o que eu acho do fundo A, B ou C, ou se é para subscrever o fundo D, E ou F, que eu não vou responder. Normal, estamos esclarecidos a respeito disso. Agora, leia sempre o fato relevante que tem o detalhamento de todos os termos da oferta. Quer ver? Algumas dúvidas e as possíveis respostas. Vai ter uma nova emissão de cotas de um fundo. Tem direito de preferência? Depende. Qual é o código? Depende. Pode negociar o direito de preferência? Depende. Quando que vai virar cota? Eu não sei, mas você sabe. Tem direito de sobras de subscrição? Olha, depende. Tem o código? Depende. Pode negociar? Depende. Quando que vai virar cota? Eu não sei, mas você tem como saber. Depois, eu vou receber recibos de subscrição? Depende. Qual vai ser o código? Depende. Pode negociar? Depende. E quando que vira cota? Eu não sei, mas você sabe. Leia o fato relevante que tem o detalhamento de todos os termos da oferta. Eu vou dar um passo atrás para quem não sabe nem o que é direito de preferência, o recibo e tudo mais. O que é direito de preferência? Como diz o nome, quando um fundo vai fazer uma nova emissão de cotas, veja, faz sentido, se ele vai emitir novas cotas, não faz sentido ele oferecer primeiro para quem já é cotista? Então isso é o direito de preferência. Antes dele abrir essa nova oferta para todo o mercado em geral, ele dá um período em que só quem já é cotista
vai poder comprar as novas cotas. Então isso chama direito de preferência. O que é então? É um direito de adquirir novas cotas. O que direito de preferência não é? Isso é importante. Direito de preferência não é cota, ele não é um ativo. Ele é só, como diz o nome, um direito de comprar novas cotas. Mas para que isso aconteça, para que esse direito se transforme em cota, ó, como ele vira cota? Você tem que subscrever e isso significa pagar pelas novas cotas. O direito entrou, digamos, de graça na sua posição. Houve um ajuste contábil, não é tão de graça assim. Assista a entrevista que a gente fez com o Rodrigo Costa Medeiros, que ele explicou isso com bastante detalhe. Mas você não pôs dinheiro para receber esse direito. Tá bom. Você então fala, vou subscrever para ter novas cotas. Você vai ter que pagar por cada cota que você subscrever um valor que está definido lá no fato relevante. Cento e tantos reais, 110, 115, depende de cada caso, tá? E como vira pó? O que é virar pó? Ele deixa de existir se você não fizer nada. Se até a data determinada você não exercer o direito, ele vira pó. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque eu já vi muitas vezes, ao longo da minha experiência, pessoas comprarem o direito, porque quando ele é negociado em bolsa, ele tem um valor baixinho, R$1, alguns centavos, R$1 e pouco, R$2. As pessoas comprarem um monte de direito, achando que estão sendo super espertos e que estão comprando por R$1 a mesma coisa que custa 110 na bolsa, que é a cota do fundo imobiliário. Mas o que está acontecendo? Você está pagando R$1 para ter o direito de exercer e pagar mais 100, cento e tanto pelas novas cotas. E aí, esse direito ele tem data para ser exercido ou não. E se você comprou e não exerceu, ele simplesmente desaparece e o seu dinheiro vira pó, não será devolvido. Então não faça isso. Só compre mais direitos se você quiser exercer mais cotas. Arthur, posso comprar para especular? Sim, pode comprar para especular, mas esteja ciente de qual é a data limite, de qual é a data que ele vai deixar de existir e especule dentro daquele período, porque se você bobear, eles vão desaparecer, seu dinheiro vira pó. O que é o direito de sobras? Bom, então imagina que tem uma nova emissão, todos os cotistas receberam direito de subscrever as novas cotas numa determinada quantidade. Nem todos os cotistas exercem o direito. É normal, alguns não têm direito, outros não ficaram nem sabendo porque não acompanharam, outros têm dinheiro e não querem subscrever, nem todo mundo vai subscrever. Então digamos que 40% subscreveram, sobrou 60% dos direitos. O que pode acontecer nesse caso? O administrador oferecer para quem subscreveu as sobras de quem não subscreveu. Então é como se começasse novamente um período de exercício de direito de preferência, mas agora não para todos os cotistas, mas só para aqueles que subscreveram os primeiros direitos a que tinham direito. Novamente, isso não é uma cota. Para virar cota você tem que subscrever e pagar pelos direitos, e se não fizer nada vai virar pó. Tem que subscrever tudo? Recebi um monte, eu não quero comprar tudo isso. Não, normalmente você pode subscrever parcialmente, ok? E se não fizer nada, vai deixar de existir. E o recibo de subscrição, o que é isso? Como diz o nome, é um recibo. Se você tinha direitos, subscreveu e pagou por aquilo, você vai receber um recibo de que você comprou exerceu aqueles direitos que ainda vão se tornar cotas. Se você recebeu recibo, é porque ele ainda não se tornou cota, tá? Por que tem recibo? Então o que é? Um comprovante do pagamento da subscrição. O que não é cota ainda. Talvez dê direito a rendimento, mas não é cota. Como vira cota? Não precisa fazer nada. Você já fez, você já exerceu os direitos, já pagou pela subscrição e agora te entregaram um recibo. Numa data determinada que você tem como saber, ele vai virar cota, você não precisa fazer nada. E como vira pó? Não vira pó. Nesse caso não vira pó. Um dia ele vai virar cota, não precisa mais fazer nada. Então, só recapitulando, sempre tem direito de preferência? Não, nem sempre. Isso é uma decisão ou do cotista em assembleia, ou naqueles fundos em que o regulamento já permite, do próprio administrador. O código vai ser 12 do direito de preferência? Nem sempre. Geralmente é. Mas tem casos, por N motivos que não dá para explicar, porque é caso a caso, que o administrador precisa fazer vários direitos diferentes,
com datas diferentes, valores diferentes. Tem um caso de um fundo da RBR que tem direito que começa em 12, tem o direito 13, tem o 14, tem o 15, vai até 24. Então o direito vai ter um código que geralmente é 12, mas não sempre, então depende. Pode negociar o direito de preferência? Também não sei, depende caso a caso, mas vai estar escrito lá no fato relevante. Quando que isso vira cota? Não sei, mas você sabe. O direito de sobra de subscrição nem sempre tem, se tiver você já entendeu. Recibo de subscrição sempre tem? Também não. Às vezes, depois do exercício do direito de preferência, ele já é convertido em cota. Por que tem recibo? Vários motivos possíveis, mas alguns deles. Em alguns casos de ofertas restritas para profissionais ou só qualificados, pode ter um período de lock-up, um período em que as cotas não podem ser negociadas, 90 dias normalmente. Então o que acontece? O fundo já existia, as cotas já são negociadas em bolsa, aí vem um direito de preferência numa oferta que é só para qualificado ou profissional, mas que você, como era cotista, recebeu o direito de preferência, você exerce, paga por ele, mas as novas cotas não podem ser negociadas por 90 dias. A CVM determina isso. Como que faz para ter uma cota que você pode negociar e uma que você não pode? Deixa aquilo como recibo, não transforma em cota ainda, e aí você pode negociar o que tem código 11 e não vai conseguir negociar o que tem código diferente. Geralmente o código do recibo é 13? Geralmente sim. Sempre, não sempre, pode ter qualquer outra numeração, certo? O recibo. Mas você vai ler o fato relevante e vai entender tudo isso. Por fim, o que eu quero fazer agora? Quero te mostrar como que você chega nisso tudo. Ó, eu vou usar aqui, só um minutinho, tá na tela. Vou usar 3 sites para dar exemplos. E antes quero fazer aqui uma observação. Eu vou falar de alguns fundos que estão em oferta. Isso não é uma recomendação, isso não é uma publicidade. Você sabe que eu sou professor, o caráter disso aqui é sempre educacional, correto? Então, ó, vou entrar pelo Clube FI e vamos dar uma olhada no HGRU, que está tendo o período lá de emissão de cotas. Então vou entrar no Clube FI e vou digitar HGRU 11. Ele vai me levar para dentro do Clube FI uma página com informações sobre o fundo. Onde eu sempre encontro a informação que eu preciso? No site do administrador. Arthur, eu não sei qual é o site do administrador. Olha o que o Clube FI faz aqui já na primeira página. Ó. Página oficial do fundo. Pronto, cheguei no site do administrador, que é o Credit Suisse. Vou clicar aqui em renda urbana. Vou descendo nas informações, olha o que acontece. Encontro aqui, ó, aviso ao mercado da segunda emissão de cotas. Lembra quando eu ficava falando, olha, pode isso, pode aquilo, eu não sei, mas você sabe. Você sabe, porque está aqui, ó. Tudo detalhado aqui. O que você vai ter que fazer? Ler. Apareceu uma coisa diferente lá, um direito de subscrição, leia para entender os detalhes. Quer ver? Ó, eu vou passar meio rápido, mas vou te mostrar que tem tudo o que você quer saber aqui. Ó. Tem direito de preferência? Será garantido ao cotista que seja na database o direito de subscrever e integralizar cotas na segunda emissão. Sim, tem direito de preferência. Quanto? Quem tem uma cota vai receber 4,5 direitos de preferência. Vai ter direito à sobra? Vai estar escrito aqui. Até que data eu posso exercer o direito de preferência? Vai estar dito aqui. Ó, qual que é o período? Vai estar determinado aqui. O que mais? Qual é o preço? Olha lá quando eu disse que você às vezes negocia o direito de preferência, ele pode custar pouco, mas para exercer as cotas, você compra a cota por um preço que vai estar aqui definido. Cadê o preço? O valor é de 1 milhão total da oferta. Isso aqui é para quem não exerceu o direito de preferência. O valor mínimo que tem para... Aqui, ó. Valor por cota, R$ 107,03 mais 3,75 de custo da distribuição. Então, para cada direito que você exercer,
você vai pagar 107,03 mais 3,75. Entendeu? E aí você exerce o direito de comprar cota por esse preço. Preço que já está definido, todo mundo já sabe. Olha lá, o preço total 110,78. Tem investimento mínimo? Está dito aqui, né, se tem ou se não tem, quanto que você pode exercer. Enfim, tá aqui, ó, todos os detalhes desse exemplo da emissão do HGRU. Vamos ver de outra maneira? Vou entrar aqui no Funds Explorer e vamos ver uma outra emissão do RBRR11. Pelo Funds Explorer eu vou fazer o seguinte, em vez de te levar até o site da RBR, eu vou vindo embaixo aqui, depois que eu coloquei o código do fundo que eu queria, venho para baixo e encontro no Funds Explorer, ó, já os comunicados do fundo. Então, se eu vier aqui, ó, no aviso aos cotistas, muito provavelmente eu vou encontrar esse detalhe. Isso aqui é rendimento. Dá para fazer isso que eu estou fazendo pelo Clube FI? Dá também, só quis te mostrar de uma outra forma. Ó, tá aqui, ó, distribuição de cotas. Abrir aqui, vou encontrar todos os detalhes que eu preciso conhecer sobre a distribuição desse fundo. O cotista, né, poderá manifestar o seu direito de subscrição até o dia 11 de outubro. Lembra que eu falei que tem uma data, depois dela vira pó? Vai estar sempre descrito aqui. Quando que paga? Se no dia 11 de outubro você falar quero subscrever, quando que você precisa ter dinheiro na conta? No dia 15 de outubro. Todos os detalhes estão sempre descritos pelo administrador. Tem uma dificuldade que nem sempre é no fato relevante, às vezes é no informe, mas até aí, ó, se você se der o trabalho de abrir 2 ou 3 PDFs diferentes, você vai chegar na informação. Vou te mostrar uma outra maneira fácil de chegar nisso. Mundofi.com, outro site bacana. Vamos procurar aqui informações sobre o BICFund, BRCR11. Vou fazer a mesma coisa, digitei BRCR11, vou indo lá para baixo, onde o site chega na parte dos informes, dos comunicados. Olha aqui, ó. Fato relevante do BICFund. Legal, ficou mais fácil da gente ver aqui. Fato relevante do BICFund com todos os detalhes das operações, da operação específica. Então, o que eu quero dizer? Estou mostrando pela terceira vez documentos dos fundos que estão fazendo emissão, aonde você vai encontrar as informações detalhadas. O que tem de comum entre toda a emissão? A única coisa em comum é que você vai encontrar um fato relevante ou um informe ao mercado com todos os detalhes. A única coisa em comum. Cada emissão é uma história diferente. Pode ser que a nova emissão de um fundo que já fez uma emissão no passado seja completamente diferente do que foi. Não tem padrão. Se tivesse um padrão era fácil eu ou qualquer professor montar uma aulinha falando é sempre assim, o código é sempre esse, o prazo é sempre assim. Isso não tem. Mas você percebeu como é simples você mesmo chegar na sua resposta? Legal? Era isso que eu queria trazer para você. Eu não tenho uma resposta mastigada, mas te mostrei passo a passo como encontrar a sua própria resposta. Bacana, hein? Fazia tempo que a gente não batia esse papo assim, só eu e você. Eu curto, acredito que você goste também. Mas semana que vem a gente volta a ter convidado, eu também adoro conversar e te convidar para uma conversa com convidados. Mas essa semana foi um grande bate-papo, quis te ajudar com esse detalhe e acredito que você tenha aproveitado a informação. Aproveite muito bem o seu fim de semana, um grande abraço para você.